Seja muito bem-vindo. Vamos ao item 3 do capítulo 2, do livro Um Manual para a Ascensão. Campos de energia. A tua personalidade é composta por 3 campos de energia e pelos seus respectivos conteúdos. E a combinação entre um campo e a sua energia é aquilo a que eu chamo corpo. Assim, o teu eu espírito organiza a sua própria energia em ondas estacionárias para gerar 3 corpos energéticos. Dentro dos seus invólucros respectivos, o físico, o emocional e o mental, que depois projeta ou, se quiseres, manifesta. O 4º corpo, o espiritual, constitui-se como uma ponte entre estes 3 corpos inferiores e o espírito. Como veremos mais adiante, é extremamente importante o fato de estes 4 corpos, cujas naturezas são tão distintas, se projectarem ou, se quiseres, se manifestarem a partir de mesma coisa. Vejamos, primeiro, o corpo físico. Muitos fatores determinam a forma como ele se manifesta. Há muito tempo que a espécie humana optou por um processo de nascimento físico em vez de simplesmente projetar o corpo para dentro de um campo criado pelo espírito. Mais tarde veremos a razão por que é assim. Além disto, a concepção foi projetada para diversificar o conjunto de genes e, assim, permitir uma infinita variedade de matrizes genéticas físicas. No momento da concepção, as matrizes completas de ADN dos progenitores fundem-se para formar uma terceira matriz. Depois, à medida que o ovo se vai subdividindo e que as células se vão formando, as unidades de energia consciente colaboram na formação das partículas subatômicas, depois dos átomos e, seguidamente, das moléculas. Este processo é supervisionado pela matriz do corpo físico, a qual está contida nos padrões gerais do próprio DNA. Enquanto espírito, cada um de vós selecionou, previamente, os seus futuros pais em função da sua genética, das condicionantes e das circunstâncias familiares necessárias à sua encarnação, prestes a ocorrer. Depois, manipulou cuidadosamente o seu ADN a partir dos progenitores escolhidos. Seguidamente, os 3, em conjunto e em colaboração com os seus eus espírito respectivos, decidiram o momento da concepção, baseando-se em fatores imensamente complexos. Os astrólogos ainda só vislumbraram uma pequeníssima parte de toda esta complexidade. Os cientistas, por seu lado, descodificaram somente uma fração dos milhões de informações armazenadas no ADN. Para além das tuas características físicas, o teu DNA também contém a história de todas as tuas encarnações, através do tempo, assim como a história de cada uma das espécies que alguma vez tenham existido ou venham a existir. O DNA pode ser entendido como uma série de moléculas, mas, tal como o holograma, deve ser lido na sua totalidade para se obter o máximo resultado. Durante os primeiros meses de gestação, a energia consciente encarregada de construir as células lê o ADN e descodifica-o para saber que tipo de célula deve construir. As células em crescimento, através do seu próprio tipo de consciência, afinam-se simultaneamente com o molde do corpo físico e com o futuro para se orientarem em relação a como devem crescer e desenvolver-se. Organizam-se a si mesmas e captam unidades de energia maiores para si poderem transformar, não só nos tipos de átomos necessários, mas também para se multiplicarem, respeitando um modelo especificado pelo DNA para a sua função particular. Por exemplo,
a consciência de uma célula que vai integrar o fígado, capta energia e subdivide-se para formar outras células do fígado. Então, o crescimento, que é muito rápido no início, vai abrandando à medida que se conclui o período de gestação. Continua após o nascimento, durante vários anos, até que, finalmente, se estabiliza, passando a efetuar só as reparações a que se tornem necessárias. É assim que o corpo físico que se prepara para nascer vai sendo construído por ondas estacionárias, dentro de ondas estacionárias, dentro de outras ondas estacionárias. À medida que a sua consciência forma átomos, moléculas e órgãos, isto decorre sob a direção do eu espírito da entidade que vai encarnar e de algo que poderá ser considerado como uma versão futura do corpo, e que serviu de matriz. Uma vez concebido, criado, nascido e desenvolvido até ao seu tamanho normal, tu não abandonas o teu corpo físico, até que se lhe tenha acabado a corda, como se fosse um relógio. Resta dizer que a energia que anima as partículas desse teu corpo se renova vários milhões de vezes por segundo. De fato, ele recria-se constantemente segundo o desenho do DNA que escolheste e das formas pensamento acerca do teu corpo físico, que guardas na matriz do teu corpo mental. Os corpos físicos dos seres humanos são entidades milagrosas, com consciência própria, que se autorregulam de uma forma extraordinária, e tu passas a vida arquitetando a consciência de acordo com as opiniões tuas e alheias acerca do teu corpo físico. De fato, através da ressonância, os pensamentos e as emoções que tu mantens acerca de ti mesmo possuem um enorme impacto sobre a consciência do teu corpo. O medo da doença ou da morte pode, literalmente, programá-lo para que adoeça. Estes processos são responsáveis pela corrupção do DNA, o que, com frequência, gera o cancro, e das condições normalmente atribuídas ao envelhecimento. Escusado será dizer que, ao invés, pensamentos de saúde e de bem-estar programam o corpo físico para que desencadeie os seus próprios mecanismos de cura. Estas explicações só muito ao de leve afloram a complexidade do que realmente se passa. Se te explicasse como procedes para assegurar o crescimento do teu corpo, ficarias totalmente assombrado. Mas trata-se apenas de informações básicas, à guisa de curso, cuja intenção é mostrar que o corpo físico é, na realidade, energia ordenada, de ondas estacionárias, apesar de parecer um contínuo sólido de partículas subatômicas, átomos, moléculas e órgãos que se vão organizando até formarem o corpo completo. Neste processo, cada unidade de energia está plenamente consciente do seu papel e colabora gostosamente na estrutura daquilo que, de acordo com a tua noção de realidade, conheces como corpo físico. Talvez fiques surpreendido por teres aprendido que os corpos físicos são conscientes. Não me refiro, todavia, àquilo que costumas entender por consciência. O corpo sabe, por exemplo, o que deve fazer para que o coração bata, para que a digestão seja feita, para que se possa curar a si mesmo. Também conhece os ciclos da lua, dos planetas e das estrelas, e constantemente se serve e se adapta a eles. Todavia, como é composto da energia consciente que foi colhida do imenso campo planetário, convém dizer que o planeta e o espírito desempenharam um papel muito mais preponderante no teu nascimento do que os teus pais biológicos. O que considera ser a tua consciência é, realmente,
uma mistura de vários tipos distintos de consciência, o que não impede que formem a unidade subjacente à tua existência, a consciência subatômica, que conhece os imensos campos cósmicos e nos quais interage com as outras consciências subatômicas. A consciência celular, baseada na matriz do ADN, que contém a gravação das experiências da tua vida, dos teus pensamentos e das tuas emoções. A consciência do corpo, isto é, a consciência celular, relacionada com algumas ideias próprias, apesar de o corpo físico depender bastante das crenças que o corpo mental tem em relação à sua própria imagem. A consciência das emoções que fluem em cada momento, sobrepostas às emoções do passado, às quais te aferras em vez de as deixares partir. A consciência dos pensamentos e das crenças com estruturas a realidade. Consciencializa-te, porém, de que uma crença não passa de uma opinião acerca da realidade. A consciência espiritual, intuição ou conhecimento direto. Este tipo de consciência está relacionado com o que tem sido denominado frequentemente como mente universal, mas, na verdade, pertence a uma matriz oculta a partir da qual a realidade flui. É este tipo de consciência que contém, entre outras coisas, os arquétipos da tua espécie, os aspectos heróicos da humanidade. Através desta interface com a realidade física, tu podes aceder a outros tempos, outros lugares e outras dimensões. A maior parte da energia que entra na composição do teu corpo físico provém da assimilação dos alimentos que ingeres. Este processo, porém, está a ser gradualmente abandonado porque a energia está a deixar de ser assimilada para passar a ser progressivamente projetada. Vejamos como isto funciona. Em vez da energia das proteínas, dos amidos e dos outros componentes da comida ingerida, os níveis do espírito do teu ser já começaram a projetar unidades de energia conscientes para dentro do teu campo físico, cuja missão é fabricar e reparar as estruturas celulares, ou seja, fazer o que, até aqui, era a função da energia assimilada. Na verdade, o eu espírito de cada um de vós está a reformatar sistematicamente as células do corpo físico para que passem a ser alimentadas pela energia projetada, em vez de pela assimilada. Resta acrescentar que esta energia projetada provém da que está por detrás da radiação conhecida como luz solar. Portanto, tu já começaste a formar aquilo que é conhecido como corpo de luz. Cada vez mais o corpo físico se alimentará de energia, em vez dos nutrientes físicos contidos no invólucro celular. Uma das consequências desta alteração é que a frequência das células e do corpo em geral está a elevar-se. Com o tempo, o corpo vai começar a brilhar suavemente. Aí, estarás num corpo de luz. Há várias formas distintas de desencadear esta mudança, mas, normalmente, torna-se necessária uma certa forma de consentimento consciente da parte de cada um de vós. A intenção deste livro é oferecer-vos uma espécie de mapa de estradas, um plano do terreno que tem pela frente, para que possam envolver-se neste processo com conhecimento e entendimento. No excelente livrinho O que é um corpo de luz, canalizado por Tashi Hen, o arcanjo Ariel apresenta um programa de 12 níveis para chegar à luz, assim como os sintomas físicos, emocionais e mentais que podem manifestar-se em cada nível. Cada um dos diferentes campos, físico, emocional,
mental e espiritual, vibra de acordo com a sua frequência. Característica: numas pessoas vibram rapidamente, noutras, lentamente, todavia, tu fazes vibrar os teus campos numa proporção específica em relação aos outros. Campos 11, 22, 33 e assim sucessivamente. Se a taxa de vibração de um campo muda e relação varia, sentir-te-ás deslocado ou enjoado, dado que a vibração dos campos e das taxas relativas de vibração são vitalmente importantes. Voltaremos ao assunto na segunda parte deste livro. Para encerrar este capítulo, disse com frequência que a ciência e a religião são como dois comboios movimentando-se na mesma direção, sobre carris paralelos, num processo onde a religião se empenha na exploração do pensador e a ciência na exploração do pensamento. Não tarda, porém, ambas se encontrarão num ponto onde os carris passam a ser um só. O que acontecerá então? Bom, poderá ocorrer um choque tremendo ou, pelo contrário, pode ser que, finalmente, compreendam que pensador e pensamento são uma e a mesma coisa. O princípio organizador do universo e a energia que compõe o universo, físico e não físico, são a mesma coisa. Um contínuo de energia consciente, vibrando em todas as frequências concebíveis e inconcebíveis, organizadas com uma beleza tal que a respiração se suspende, e esta energia deleita-se no regozijo da sua criatividade.